Glória a Deus. Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Mais uma noite aqui na casa do Senhor. Sexta-feira hoje, amém? 16 de janeiro de 2026. Muita coisa já aconteceu, meus irmãos, em apenas 16 dias, né? O mundo está em constante movimentação, amém? O céu também não está parado, o céu está ativo, amém? Jesus está atuando na esfera da humanidade, Jesus está atuando na vida da igreja, e nesta noite nós vamos aqui observar, meditar em uma palavra a respeito de salvação, que fala acerca de salvação, do maior projeto que Deus tem com a humanidade, com a terra, que é a salvação das almas, é a salvação das vidas, para a eternidade que em breve vai acontecer, amém? Sinais se cumprindo, muitas coisas acontecendo, os avisos do alto, os avisos de Deus vem sendo dado aos homens. Todos nós precisamos atentar para isto. Vamos falar um pouco da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Qual a sua função? Qual o seu propósito? Qual foi o seu maior objetivo? Porque Deus o enviou. Qual o propósito de Deus em enviar o seu Filho? Amém? A Bíblia vai dizer que Ele foi o unigênito de Deus. Ele foi o princípio de tudo. E nós vamos meditar nesta noite lá em Gênesis, capítulo 22 e versículo 13. Amém? Nós vamos meditar acerca da experiência de um homem com seu único filho, filho da promessa. Porque quando eu digo único, por quê? Porque ele foi o filho da promessa. Ele teve outros filhos, mas neste filho em especial era o filho da promessa, era o filho da esterilidade, aquele que aos olhos humanos não era possível, mas que Deus o deu, presenteou a ele. Gênesis 22, 13. Jesus Cristo, ele foi oferecido como nosso substituto. Amém? Por que ele está dizendo isso, meus irmãos? Porque, na verdade, na realidade, eu e você, nós deveríamos alcançar a nossa salvação com o nosso próprio sangue, com o nosso sofrimento. Amém? Nós deveríamos pagar pela nossa salvação, mas o amor de Deus, ele foi tão extraordinário, ele foi tão profundo, ele foi tão perfeito, meus irmãos, que ele disponibilizou o seu único filho, seu filho Jesus Cristo, amém? Que não tinha obrigação alguma de vir a este mundo por você e por mim, mas Deus o fez. Ele disponibilizou. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que havia um homem com quem Deus havia feito uma aliança, e esta aliança, ela envolvia o quê? Uma promessa muito forte, uma promessa muito profunda, a qual, através daquela aliança, Deus daria um herdeiro a este homem, um filho especial, amém? Este homem, vai dizer a palavra de Deus, que ele já era avançado em idade, ele já não tinha mais o vigor da juventude para ter descendentes, assim como sua esposa, que também já não tinha mais, pela lógica natural, pela lógica da natureza,
mesa esperança de conceber filhos. E isso era algo que corroía a vida deste casal. Isso era algo que inquietava este casal, porque durante toda a trajetória de suas vidas, desde a sua juventude, desde o início da sua união conjugal, eles almejavam por um filho, eles almejavam por uma criança que nascesse deles, que viesse deles. Amém? Pense bem aí você que esse é o maior desejo, né, de muitos casais quando eles decidem assumir uma vida a dois, serem pais. Amém? Poder abraçar um filho e dizer: este aqui é de minha descendência, este proveio da minha descendência, da minha genética. Amém? Isso é algo que realmente é profundo na vida de um homem e na vida de uma mulher. Mas os anos se passam, o tempo se passa, e este homem e sua esposa, eles chegam a um ponto em que eles olham um para o outro e dizem: e agora? O que vai acontecer? Para a esposa deste homem chamado Abraão, ela já havia perdido as esperanças. Apesar dela saber que seu marido Abraão tinha intimidade com Deus, uma intimidade muito profunda, mas ela olhava para o natural, ela olhava para o físico, ela olhava para a sua condição física. Isso nos releva, nos arremete para uma condição também que muitas das vezes eu e você, a gente também se pega olhando mais para o visual do que para o sobrenatural de Deus. A Bíblia vai nos contar ao longo da história deste casal que certa feita o próprio Senhor Jesus, juntamente com 2 anjos, ele vai até a tenda deste homem. Amém? E ele chega para este homem e disse: olha, daqui a 1 ano eu vou voltar, e Sara, sua esposa, vai abraçar um filho. Isso é tremendo, irmãos. Isso é forte. E antes disso, ele passa por uma crise existencial muito forte. Muito forte. Ele olha para a situação ao seu redor e ele, falando com Deus, ele diz: Deus, o que vai ser da promessa que o Senhor me fez? Porque eis que sou avançado em idade e o Senhor não me deu filhos. Isso antes de acontecer até mesmo o filho precipitado, que havia sido Ismael, da precipitação de Sara, sua esposa. E Deus olha para ele e diz, quando ele fala: olha, Senhor, o que vai acontecer é o seguinte: o Senhor me deu bens, o Senhor me deu condições físicas muito boas, né? Prosperidade material, mas tudo vai ficar para o meu servo, o servo que mora na minha casa, meu servo Eliezer, fiel. Deus disse: não vai ser no teu servo que eu vou cumprir a minha promessa, mas sim um filho que virá de você mesmo e de Sara. Ele guarda aquela palavra no seu coração, na sua mente. O segredo, meus irmãos, quando Deus nos dá uma promessa, é eu e você aprender a guardar dentro de nós, dentro do nosso coração, do nosso entendimento, a palavra que foi dada, lançada por Deus. Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos isso passar desapercebido. Muitas coisas acontecem ao nosso redor, muitas situações, e Deus muitas das vezes até já falou conosco, já tratou conosco de uma forma ou de outra, ou através de um vaso que Ele usou, ou através diretamente da sua palavra, ou através de um sonho, ou através de um sinal, e a gente olha para a situação no físico e a gente esquece, a gente se desvencilha daquilo.
E começamos a querer fazer do nosso jeito, dar do nosso jeito. E Deus olha e diz: não é assim que deve ser. Não é dessa maneira. Não é dessa forma. Esqueceu-se que eu te fiz promessa. Eu te dei promessa. Veja bem, meus irmãos, tudo aquilo tinha que acontecer com Abraão e com Sara. Isaac precisaria nascer, porque a grande nação de Israel, o grande povo de Israel, que apesar de uma nação, de uma faixa territorial tão pequenina, se você olhar para o mapa geográfico do mundo, você vai ver que Israel tem uma pequena faixa de terra, mas a Bíblia vai dizer que é a maior das nações, a nação com quem Deus fez uma aliança, para ser precursora de grande salvação, aonde nasceria o Messias, nasceria Jesus Cristo. Então o que acontece aí? Deus precisava que Abraão cresça. Amém? Deus precisava que Abraão confiasse, independente das circunstâncias que ele vislumbrasse à sua volta. Mas era só Abraão que tinha que crer? Não. Sara também precisava crer. Sara também precisava acreditar, porque a promessa ela não ia acontecer somente com Abraão, também com Sara. Amém? E muitas das vezes a gente se desespera, nós desfalecemos na promessa de Deus. Por quê? Porque muitas das vezes a promessa diz respeito a nós e a mais alguém na nossa vida, e muitas das vezes a gente está andando sozinho nessa promessa, está acreditando sozinho, está confiando sozinho, e Deus está olhando e está dizendo: olha, eu preciso que ambas as partes caminhem juntos, andem juntos. Amém? E o que vai acontecer com isso? Quando Jesus, juntamente com os anjos, visitam a tenda de Abraão, a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus ele faz a promessa a Abraão que daria 1 ano Sara iria abraçar um filho, o que ela fez? Ela riu. Ela desdenhou da promessa de Jesus. E ela vai murmurar dentro dela mesma e dizer assim: um filho? Como? Não é? Eu já sou velha, cessou o costume das mulheres em mim, meu marido também já é velho, não tem mais o vigor da juventude. Como isso? Isso não é possível. Nunca duvide, meu querido e minha querida irmã, amado ouvinte que está do outro lado aí, da promessa de Deus. Nunca duvide, porque Deus pode fazer o extraordinário, o sobrenatural. Ele pode fazer existir da onde não existe, Ele pode tirar da onde não tem, Ele pode criar da onde não está criado. Ele pode fazer isso sim, mas para que isso aconteça, Ele precisa trabalhar através da sua fé. Amém? Você precisa ministrar no teu coração a fé. Então olha o que vai dizer a palavra de Deus aqui para nós no versículo de número 13. Vamos começar aqui no versículo de número 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho.
Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Lembra que nós começamos falando de uma promessa que Deus deu a Abraão, não foi isso? Ele não tinha filhos da sua própria descendência, da sua própria genética, juntamente com Sara e sua esposa, certo? Deus lhe promete Isaac, ainda na velhice. Isaac nasceu. Imagina a felicidade deste casal, a tal ponto que Sara, ela vai olhar para a situação, ela vai dizer: agora todos vão se rir comigo e vão dizer, como poderia Sara, avançada em idades, ter filhos? Aquilo era sobrenatural, era extraordinário. Aí vai dizer a palavra de Deus que depois desse presente maravilhoso de Deus, Deus vai provar a fé de Abraão e de Sara. E ele começa por Abraão. Ele diz para Abraão: olha, sabe esse filho que eu te dei? Teu único filho, que foi gerado de você com Sara? Pega esse filho e oferece ele em sacrifício no lugar que eu vou te mostrar. Agora, imagina você, talvez aí como pai, como mãe, Deus te pedindo algo dessa magnitude, né? E diz a palavra de Deus que Abraão, ele escuta, né? Ele ouve Deus lhe fazendo essa ordenança. Talvez muitos possam apregoar dizendo: Abraão ficou mudo, calado, não reclamou, né? Abraão só obedeceu. Mas eu acredito que Abraão, também tendo a sua parte humana, o seu lado humano, ele travou ali, né, uma batalha com Deus, existencial. Claro que, com certeza, deve ter havido questionamentos dentro do seu interior, do seu coração, mesmo que ele não tenha falado palavra alguma. Com certeza, ele ali ficou numa batalha com Deus. Deus, mas eu esperei esse filho por tantos anos, Senhor. Fui pai aos 100 anos deste menino, e agora o Senhor quer que eu o ofereça. Como, Deus? Sara vai compreender isso? Como? Mas ele segue, ele prossegue. E nós sabemos pela história que uma pergunta foi crucial para Abraão, quando solta aquela pergunta, e aquilo veio como uma flecha atravessando o coração, o fígado de Abraão, uma flecha fatal. Quando o filho lhe pergunta: pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo e nós temos o cutelo, mas e o cordeiro para o sacrifício? Aonde está? Voltando para o lado da palavra que nós estamos meditando, nós vamos ver aqui que quando chega aquela situação em que Abraão ele vai cumprir a ordenança de Deus, ele amarra o menino, ele prepara a lenha, ele deixa tudo arrumadinho, e ele vai levantar a faca, o cutelo na época que se chamava, para imolar, sacrificar o seu filho, e ele o faria com certeza. Deus intervém, e lhe mostra um cordeiro por detrás preso, para substituir seu filho Isaac. Simbolicamente, meus irmãos, ali já estava representado naquele cordeiro Jesus. Deus, ele dá ali uma resposta direta a Abraão e ao mundo, dizendo: vai ser o meu filho e não vocês. Aquele cordeiro naquele monte, ele substituiu você e eu que estamos aqui, porque nós teríamos que ir para a cruz, nós teríamos que derramar o nosso próprio sangue e então assim conquistar a nossa salvação. Mas Deus sabia e sabe
na sua ciência, né? no seu entendimento, que tanto você quanto eu não tínhamos condições. Talvez se eu e você nós fôssemos para uma cruz, né? Para conquistar a nossa salvação, nós praguejaríamos quem estivesse nos crucificando. Nós amaldiçoaríamos quem estivesse nos matando através daquele sofrimento atroz. Mas Jesus não. A Bíblia vai dizer que como ovelha muda ele foi ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele cumpriu a vontade de Deus naquela cruz. Porque a palavra de Deus ela vai dizer que sem sangue não há remissão de pecados. E Deus exige um cordeiro perfeito. E tanto eu quanto você não teríamos condições, porque nós não somos perfeitos. Somos cumulados de pecados, de falhas e de erros, mas Jesus foi perfeito. Amém? Jesus foi perfeito. Tanto que nessa ocasião, quando acontece isso com Abraão, foi Deus dizendo para Abraão: Abraão, Isaac não tem condições de ser um sacrifício perfeito, Abraão. Eu estou preparando aqui para você um cordeiro, que já representa o meu filho, que é perfeito, e isto vai me agradar, isso vai me aplacar. Você está entendendo? Deus ofereceu o cordeiro perfeito pela tua vida, pelas tuas culpas, pelos teus pecados, pelos meus pecados, por todos os pecados da humanidade. Ele preparou Jesus Cristo. E Ele envia entre nós a Jesus. Olha o que vai dizer aqui. Note o paralelo entre o cordeiro oferecido no altar, como substituto para Isaac, e Cristo, oferecido na cruz como nosso substituto. Embora Deus tenha impedido Abraão de sacrificar o seu filho, Ele não poupou o seu próprio filho, Jesus, da morte de cruz. Se Jesus não tivesse vivido toda a humanidade, morreria. Deus enviou seu único filho para morrer por nós, a fim de que pudéssemos ser poupados da morte eterna, merecida, e ganhar a vida eterna. Você está entendendo agora o que aconteceu aqui? Deus poupou Isaac? Poupou. E enviou um cordeiro substituto. Mas Deus estava mostrando para Abraão e para toda a humanidade o seguinte: haveria um tempo em que ele não iria mais poder poupar ao cordeiro perfeito, que era Jesus Cristo. Ele teria que deixar Jesus seguir o plano da cruz. Por quê? Para nos poupar da morte eterna. E você, meu amado irmão e irmã, ouvinte que está do outro lado da rede social, foi por você que Deus não poupou o seu único filho, deixou o seu único filho ir até o final, entregar a sua vida por você, ser humilhado, ultrajado, maltratado, perseguido, odiado e até morto, cruelmente, brutalmente, por sua vida. Mas o que eu tenho a ver com isso, pastor? O que você tem a ver com isso é simples. A tua eternidade dependeu da decisão e da fidelidade de Jesus ao Pai. Ele foi fiel até o fim. E sendo fiel, Ele abriu o acesso. Hoje o acesso está aberto para você e para mim, para nos aproximarmos de Deus. E o único sacrifício que eu e você precisamos fazer, a única decisão que eu e você precisamos tomar é a seguinte: recebê-lo como Senhor e Salvador, aceitá-lo. Amém? Você é capaz de fazer isso nessa noite? Você é capaz de reconhecer que Jesus não tinha nenhum dever, nenhuma obrigação de fazê-lo por você, mas fez por amor, se entregou por você, e você ser grato a Ele? Com gratidão você poder dizer: Senhor, eu te aceito, eu te recebo, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, me perdoa, perdoa meus pecados, minhas iniquidades, tudo que eu mereci
merecia, Jesus era a cruz no seu lugar. Tudo que eu merecia era a brutalidade dos romanos, dos homens, no teu lugar. Mas o Senhor foi no meu lugar. Pense nisso. Medita, reflita nisso. Foi por amor a você. O que você vai fazer dessa decisão que nessa noite Jesus está levando você a refletir, a pensar e tomar? Você não é obrigado. Não. Ele não obriga você a nada. Mas se você tiver o mínimo de sensatez e de gratidão pelo grande amor de Cristo, você vai dizer: não, eu aceito sim. Jesus morreu por mim. Ele me ama. E Ele fez isso de uma maneira extraordinária, sobrenatural, que ninguém poderia fazer. E eu preciso do perdão dele, eu preciso da misericórdia dele, da ajuda dele, para prosseguir, para continuar. Porque um dia vou ter que me apresentar diante do Pai, e se não aceitar isso, se não receber, se não me curvar ao grande amor de Jesus, o que será da minha eternidade? Jesus morreu por você, mas também ressuscitou. E por que Ele fez isso? Porque um dia Ele quer você junto dele. Você quer estar diante de Jesus? Junto dele, na sua glória, na sua eternidade? Ou você quer perder essa oportunidade? Não, pastor, eu quero essa oportunidade, então eu quero orar por você. Amém? E como você vai fazer isso? É por imposição? Só porque o pastor está dizendo que o caminho é Jesus? Não, é porque a palavra de Deus está dizendo que o caminho é Jesus. É por amor. É por consciência. Amém? É porque você realmente reconhece. É de livre e espontânea vontade. Então levante tua mão comigo e eu quero orar pela tua vida, e você vai repetir as palavras que eu vou dizer. Amém? Você está pronto? Você está preparado? Faça isso agora. A igreja aqui também vai orar por você. Amém? Vai interceder pela tua vida agora, porque é uma batalha espiritual. É uma batalha entre o inferno, as trevas e a luz, que não querem que você tome essa decisão. A decisão que é a maior das decisões de toda a tua história, de toda a tua vida. Não rejeite essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Olhe comigo. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, e você vai dizer o seu nome. Eu ouvi esta palavra, Jesus. Pai querido, eu quero te agradecer, porque o Senhor enviou a Jesus, teu Filho amado, único Senhor, Salvador, o caminho, a verdade e a vida, para assumir o meu lugar naquela cruz. Aquela cruz era para mim, Jesus. Eu merecia aquela cruz, porque o Senhor, Jesus, não tinha pecado algum, jamais pecou, jamais falhou, jamais decepcionou ao Pai. Ele se despojou de um trono de glória e veio a este mundo para assumir o meu lugar naquela cruz. Eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, meus pensamentos perversos, minhas maldades e iniquidades. Senhor, eu te recebo como único e suficiente Salvador. Te aceito na minha vida, Pai, e peço a Ti, escreve o meu nome no livro da vida. Aceita-me, Senhor, para o grande dia do arrebatamento da Tua igreja, porque esse dia vai chegar, Jesus. Senhor, apaga as minhas transgressões, apaga os meus pecados. Eu reconheço, Senhor, que sou culpado, sou falho, sou pecador. Aceita-me graciosamente, Jesus, e dá-me, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que me ajude na minha caminhada, Pai. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, Pai, e acolha também, Senhor, não somente a minha vida, mas que essa promessa também se estenda aos meus familiares, Pai. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. A partir desse momento, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você faz parte dessa grande salvação. Você faz parte do grande sacrifício que Jesus assumiu no teu lugar. Procure uma igreja, amém? Que pregue a palavra de Deus, que vivencie a palavra de Deus como ela é, amém? Você também que desanimou, que desistiu da caminhada, volte para Jesus nessa noite. Declare a Ele que você se arrepende, que você precisa voltar, que você fracassou, que você precisa de ajuda. Volte para Jesus nessa noite. O
O que você está esperando? A morte bater a sua porta? Porque pode acontecer em um momento, em um instante. Não sabemos o momento. Ou você está esperando Jesus raiar nas nuvens para depois você dizer que o recebe e que o aceita? Não, quando ele raiar nas nuvens, acabou a oportunidade. Amém? Retome aquilo que você parou com Jesus. Amém? Então eu dou um conselho a vocês: procure uma igreja, venha para a presença de Deus, sirva ao Senhor com alegria. Eu não tenho igreja, pastor, eu não sei aonde ir. Estamos aqui na rua Bentivice 593, no Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo, próximo ao Campo do Espada e Conjunto Habitacional Terra Esperança. São pontos de referência. Próximo aqui também a Ponte dos Remédios. Você vai conseguir localizar. Mas não fique parado, não fique em casa. Amém? Você não vai desenvolver comunhão com Cristo, você não vai aprender a palavra de Deus, entende? Se você não buscar uma igreja para congregar, porque a palavra de Deus ela diz que nós precisamos desenvolver comunhão com os nossos irmãos. Então busque uma igreja que pregue a palavra de Deus, não fique em casa não. Amém? Isso é ordem divina, é ordem de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Vou te pedir mais um favor antes de encerrarmos esta reunião. Nos ajude nas redes sociais, compartilhe esta palavra, amém? Com seus contatos, com as pessoas que você ama, que você sabe que precisa de Jesus, amém? Ajuda-nos lá com a sua curtidazinha, ajuda-nos lá se inscrevendo no nosso canal. Nosso foco e objetivo aqui, através dessa rede social, é alcançar almas para o Senhor, é pregar a salvação em Cristo Jesus. Não estamos aqui com foco em recurso financeiro, em dinheiro, não, nada disso, amém? Apenas em dar de graça aquilo que de graça um dia recebemos, que foi Cristo Jesus em nossa vida, amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus pela reunião desta noite. No domingo estaremos aqui de volta a partir das 19 horas ao culto da família, e você é nosso convidado para estar conosco, amém? Amado e querido Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que foi feito na noite deste dia, aqui na tua casa de oração, Pai. Eu te peço, Senhor, nos guarda, nos ajuda, ó Pai, nos dá uma noite tranquila, uma noite de vitória, de livramentos e bênçãos espirituais, Pai. Auxilia-nos, Senhor, a continuar propagando o teu evangelho, propagando o teu reino, a tua palavra, Pai. Ó Deus querido, leve os teus filhos em paz. Os que estão do outro lado da rede social também, alcança seus lares, suas famílias, com cura, com milagre, com restauração, com renovo, com transformação e libertação, Pai. Ó Deus querido, entra, Senhor, na causa, meu Pai, na necessidade, naquilo que só a tua mão pode mudar, pode fazer. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, eu quero impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vão em paz, tenham uma noite de paz e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.